Opa, fala aí. Você provavelmente já ouviu falar de Matheus Criati, um dos maiores criadores de conteúdo do Brasil. Com mais de 22 milhões de inscritos no YouTube, ele se consolidou como um fenômeno digital, acumulando milhões de visualizações diariamente e se tornando referência para uma geração inteira de jovens. Mas junto com esse sucesso, veio também uma das maiores polêmicas do cenário atual da internet brasileira, e ela gira em torno de um detalhe aparentemente simples: uma máscara. Desde o início, Matheus Criati nunca mostrou o rosto. A máscara virou parte da identidade dele, um elemento que gerava mistério, curiosidade e, claro, engajamento. Criadores de conteúdo muitas vezes usam símbolos para se destacar. E até aí, nada demais, afinal, ter uma marca registrada é uma das chaves para se diferenciar em meio a milhares de outros YouTubers. Mas o que começou com identidade visual logo se transformou em algo muito maior. Um mecanismo para atrair visualizações. Em praticamente todos os vídeos e shorts, Matheus Criati adota uma mesma estratégia. Ele lança uma meta de curtidas, de inscritos ou de visualizações e promete que se o público atingir esse objetivo, ele finalmente vai revelar o rosto. Eu fui desafiado a tirar minha máscara nesse vídeo, mas eu só não tão feliz porque o inscrito no canal já me segue. Além disso, estou procurando novas pessoas para entrar na plateia. Para participar é simples, mas você precisa assistir esse vídeo até o final. E compartilhar ele com alguém, então fica nesse vídeo até o final. Se você não fazer parte do Alcateia Azul. Como a base de fã deles é enorme, engajada e curiosa, essas metas eram sempre batidas. Só que quando chegava a hora, a promessa nunca era cumprida. Ao invés de mostrar o rosto, surgiu uma nova meta, e depois mais outra. Assim criava-se um ciclo infinito. Fãs corriam atrás de bater o número, mas a recompensa jamais vinha. Esse tipo de estratégia gera muita discussão. Por um lado, é inegável que funcionava. Cada promessa alimentava ainda mais a curiosidade e isso resultava em milhões de views. Por outro lado, começava a surgir a sensação de engano. Afinal, não estamos falando de uma ou duas vezes, mas sim de uma prática constante. No começo, muitos entraram na brincadeira. Afinal, faz parte da cultura da internet esse jogo de mistério, de face reveal, de criar hype em torno de revelações. Vários criadores, inclusive internacionais, já usaram isso como estratégia. Mas a diferença é que nesses casos, geralmente o rosto acabava sendo mostrado em algum momento. No caso do Matheus Criati, isso nunca aconteceu. E aos poucos, até mesmo os fãs mais fiéis começaram a perceber que estavam sendo enrolados. Comentários surgiram em massa questionando a postura do YouTube, como se a relação entre criador e público tivesse se tornado apenas uma via de exploração. O ponto de desgaste chegou quando a pressão se tornou tão grande que o próprio Criati precisou se pronunciar. No vídeo, ele explicou que não podia mostrar o rosto porque havia um contrato com a empresa e que esse contrato exigia que sua identidade permanecesse em segredo. Chegou o grande dia que eu vou revelar o meu rosto. Fica no final desse vídeo pra você entender o que tá acontecendo. Pra quem não sabe, eu uso essa máscara desde 2019, por aí. E muita gente sabe o motivo e outras pessoas não sabem. Mas, tipo assim, diante de todos os motivos que tem pra eu usar essa máscara, tem um que é muito pior do que qualquer um outro. É algo que eu não podia falar antes, mas nesse momento eu posso, porque me deixaram falar sobre isso. A gente sabe que eu já fiz cirurgia plástica, já fiz muita coisa, etc. Pra vocês, eu queria muito revelar o meu rosto. Aí é que entra uma agência de influenciadores, onde eu assinei um contrato em 2023, entre 2022 para 2023, e ela vendeu os direitos autorais do meu rosto para um jogo de celular, tipo assim, uma grande marca. E até então, esse jogo ele detém os direitos autorais do meu rosto. Então, meio que se eu tirar a máscara nesse momento, eu tenho que pagar uma multa de 5 milhões de reais. Ah, Matheus, por que você tá falando disso agora? Porque a agência me permitiu falar disso, porque uma das cláusulas do contrato se venceu agora, né? Só que ainda faltam 2 anos para esse contrato se vencer. Uns 2 anos e pouco, mais ou menos. E mesmo assim, se eles falarem assim, ó, a gente vai alongar mais o contrato, eles podem, porque na época eu assinei eu era muito besta, eu não entendia muito de contrato. E no momento eu não posso falar o nome da agência e nem o jogo, né, a criadora lá, porque é uma empresa da China, muito poderosa e tudo mais, e se por um acaso eu falar sobre isso, eles podem, tipo assim, enfim, restringir o contrato e eu ter que pagar essa multa aí de 5 milhões. A não ser que vocês queiram que eu faça uma vaquinha e arrecade 5 milhões aí. Ou se não, venda meu carro aqui, ó, que vale metade, mas não quero não. Então, tipo assim, a não ser que aconteça uma coisa muito boa e tal, para eles falarem assim, Matheus, não precisa mais, você pode revelar seu rosto, pode ver acontecer, aí sim. Ou senão eu sumo da internet, eu não gravo mais vídeos, não faço mais nada.
aí eles podem deixar, mas eu ia ter que ficar, tipo assim, quase um ano sem postar vídeo. À primeira vista, essa justificativa até poderia soar plausível, mas ao mesmo tempo ela abre uma contradição enorme. Se desde o início ele sabia que não poderia revelar o rosto, por que transformava isso em promessa recorrente? Por que usava algo impossível como isca para views e dinheiro? Essa é a grande questão que gera revolta. Não se trata apenas de manter um mistério como identidade, se trata de transformar uma impossibilidade em promessa, enganando milhões de pessoas que acreditavam de boa fé que em algum momento veriam aquilo que lhes foi prometido. Nesse ponto é importante levantar uma reflexão maior. Na internet, o marketing é parte fundamental da sobrevivência de qualquer criador. Clickbait, títulos chamativos, desafios e promessas fazem parte do jogo, mas existe uma linha muito tenue entre atrair a curiosidade e enganar deliberadamente o público. E quando essa linha é ultrapassada, a relação entre criador e comunidade se fragiliza, porque o público, mesmo jovem, não é burro. Uma vez que ele percebe que está sendo manipulado, a confiança se quebra. E no caso do Matheus Criati, essa quebra foi visível nos comentários, nas críticas e na mancha que sua reputação carrega até hoje. Alguns defendem Criati, dizendo que ele é apenas um gênio do marketing digital. Afinal, ele conseguiu manter milhões de pessoas presas a um único mistério por ano, transformando isso em um motor de crescimento absurdo. Outros, no entanto, enxergam sua estratégia como um grande desrespeito ao público. Para esses, ele não é um gênio, mas sim um manipulador que explorou a boa-fé dos fãs para enriquecer. E talvez esse seja o ponto central da polêmica. Até onde vale a pena crescer usando práticas que comprometem a confiança dos inscritos? Será que a máscara de Criati é apenas um símbolo criativo ou é na verdade o reflexo de uma estratégia que expõe os limites da ética no YouTube? No fim das contas, talvez a maior pergunta não seja quem é Matheus Criati por trás da máscara, mas sim o que essa máscara representa para a relação entre o criador e público. Será que ele é só um acessório de mistério ou será que ela simboliza a forma como milhões de fãs foram presos em um jogo de promessas que nunca seriam cumpridas? De uma coisa ninguém pode duvidar: Matheus Criati é gigante, mas a forma como ele construiu esse império deixa uma marca que dificilmente será esquecida, e cabe a cada um de nós decidir se enxergarmos isso como genialidade ou como manipulação.